Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja que está reunida neste momento, celebrando o teu nome, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós em nossas vidas, te agradecendo também pelas promessas do Senhor que hão de se cumprir na vida dos teus filhos. Nós te louvamos por este privilégio e também, Senhor, pedimos este momento, mais uma vez, ajuda do teu Espírito Santo, para que a tua palavra possa ser ministrada, Senhor, nesta noite, debaixo da tua graça, da tua unção, e que esta palavra venha, Senhor, nos renovar, venha nos edificar para o louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, uma verdade muito importante que o apóstolo Paulo, ele enfatiza nesta carta escrita aos cristãos em Éfeso, é que Paulo ele fala que a igreja como um corpo presente, a igreja como um corpo espiritual e também um corpo terreno. Ela tem como objetivo, este é o grande objetivo da igreja, o desenvolvimento ou crescimento espiritual dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São as pessoas que foram regeneradas, que nasceram de novo pela graça de Deus. A carta de Efésios, ela mostra o quanto é importante que o crente reconheça a sua posição em Cristo e na igreja. O quanto é importante que cada um de nós saiba qual é a nossa posição que ocupamos neste corpo espiritual e também neste corpo terreno de Cristo. O resultado deste reconhecimento, de saber quem nós somos na vida da igreja, vai trazer sobre nós o quê? O conhecimento e o crescimento espiritual. Então, quando a pessoa ela vai à igreja, ela participa da igreja, ela se torna membro da igreja de Cristo, e ela sabe qual é a sua posição em Cristo e na igreja, naturalmente, o que vai acontecer em consequência deste conhecimento que ela tem da sua posição, é que ela vai crescer espiritualmente, ela vai se desenvolver, e com isso ela também vai conhecer a multiforme graça de Deus. Como servos de Deus que somos, nós também devemos entender quais são os propósitos divinos e eternos da igreja. Uma vez que nós fazemos parte da igreja de Cristo, nós precisamos saber para onde nós estamos caminhando. Nós precisamos saber qual é a razão da nossa esperança. O Ministério de Mulheres cantou uma canção nesta noite que fala da visão que João teve na ilha de Pátimos, quando ele pôde ver a bela cidade celestial sendo construída para aqueles que hão de herdar o reino de Deus, que hão de receber a salvação. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento. Qual é o propósito de Deus em relação à igreja? Quais são os planos eternos de Deus em relação à igreja? Quando isto se torna claro para nós, então a razão da nossa fé e da nossa esperança, ela se volta para Deus.
E quando isso acontece, nós experimentamos uma coisa chamada plenitude espiritual. Porque nós passamos, então, a viver sob o domínio, sob a regência da fé em Cristo. Nós passamos, então, a saber que a nossa vida, a vida cristã, ela não está limitada apenas ao nosso tempo aqui na vida terrena, mas que existe algo mais precioso preparado por Deus para aqueles que acreditam na sua palavra. Nesses 2 versículos que nós lemos, e eu falo desses 2 versículos, porque lembro-me que alguns anos atrás nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios. E embora seja uma carta de 6 capítulos, nós demoramos praticamente 1 ano, foram 10 meses, estudando 6 capítulos deste livro. Dado a profundidade da revelação que Paulo traz nesta carta para a igreja do Senhor. Mas nesses 2 versículos que nós lemos, tem 3 pontos importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro dele é que a igreja, ela é uma obra contínua de Deus. E a igreja, ela foi projetada, ela foi preparada, planejada por Deus desde o início da criação. Você não está aqui por acaso. A igreja de Cristo não existe por acaso. O projeto divino, o plano divino de Deus lá atrás na criação, Deus já estabeleceu como seria a sua igreja. E é por isso que, como uma obra contínua de Deus, nós fazemos parte, Deus está gerando através da igreja filhos. Deus está formando filhos através da igreja. Esse é o grande propósito de Deus. E como parte desta obra contínua, nós devemos nos esforçar para conhecer o amor de Cristo. Paulo fala conhecer o amor de Deus em sua profundidade, em sua largura, altitude, em toda a dimensão. E isso é algo muito profundo, porque o amor é a base de tudo. Como eu preguei, se não me engano, a semana passada aqui sobre isso, ou a semana retrasada. O amor é a base de tudo. E quando nós conhecemos o amor de Cristo, esse amor ele vai produzir em nós o conhecimento sobre Deus. Nós passamos a conhecer a Deus quando nós conhecemos o amor de Cristo. E quando nós conhecemos a Deus, nós então somos plenos espiritualmente. Esta é a razão pela qual Paulo, ele ora pela igreja de Éfeso, no versículo 19, que é um versículo anterior, e ele fala assim: eu peço que vocês venham a conhecê-lo. Que vocês venham conhecer o quê? O amor de Cristo. Então Paulo diz, eu peço, ou seja, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus que vocês venham conhecer o amor de Cristo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. O que significa isso? Plenitude espiritual. Nos capítulos anteriores desta carta, o Espírito Santo ele vai determinando, vai guiando Paulo, e Paulo vai escrever sobre o propósito de Deus para a igreja. Então Paulo, ele fala sobre eleição, ele fala sobre a redenção, sobre a herança, os recursos, a nova vida e a unidade em Cristo. Lá no capítulo 3, nos versículos 1 até o 13, Paulo ele mostra a revelação do mistério da igreja. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram sobre a vida do Messias. Mas eles não sabiam nada sobre a igreja. O profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os outros profetas, eles anunciam que em um determinado tempo, quando chegasse a plenitude dos tempos, Deus haveria de enviar aquele que seria o remidor, o Salvador, o Cristo. Mas não foi revelado nada para os profetas a respeito da igreja, ou seja, eles não tinham conhecimento sobre a igreja. Agora Paulo diz que
O Evangelho de Cristo, ele traz esta revelação. E ele mostra que a igreja é o grande segredo que Deus guardou em oculto até mesmo dos profetas. E que ela só foi revelada quando chegou a plenitude dos tempos. Então vejam que Paulo, ele vai deixar claro aqui que a igreja, ela recebe algo que os profetas não profetizaram, não puderam identificar. A igreja, ela recebe a multiforme sabedoria de Deus, segundo o propósito dele. Portanto, irmãos, quando a gente para pensar sobre esta revelação que veio através de Cristo, a construção, a edificação da sua igreja, nós chegamos à seguinte conclusão: a igreja não existe para si mesma. A igreja não foi constituída para si mesmo, mas a igreja foi constituída por um propósito. A igreja existe para Deus, para a glória de Deus. Esse é o grande segredo. E aí é interessante que, quando os anjos do céu observam a obra de Deus, em relação à igreja, porque esse segredo foi guardado em oculto, então os anjos, eles observam a obra de Deus, a sabedoria de Deus revelada através da igreja. Os anjos passam então a ter um maior conhecimento do Deus a quem eles adoram. E uma prova disso está lá em Lucas capítulo 15, versículo 7. Quando Jesus fala assim: olha, eu digo para vocês que vai haver mais alegria no céu. Quem é que está no céu? Os anjos. Os anjos vão se alegrar por um pecador que se arrepende dos seus pecados. Ou seja, os anjos observam e eles ficam sem entender, porque é um mistério de Deus revelado através da igreja. Como que Deus trabalha, por exemplo, conosco, mostrando a sua glória, para uma humanidade caída como nós, reconciliada pela graça, através da fé por meio de Cristo. Algo que os anjos não poderiam imaginar, ou seja, a igreja, ela revela em si a glória de Deus. Porque na igreja está manifesto a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. E os anjos, quando veem isso, irmãos, eu fico imaginando que os anjos, eles não conseguem entender esta misericórdia de Deus que se manifesta em favor da igreja. Tanto que lá em Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21, Paulo fala assim: onde aumentou o pecado? Aí eu fico imaginando os anjos no céu, olhando e vendo o pecador, ali se entregando ao pecado, o pecado aumentando, proliferando e tal, e de repente Paulo diz assim: aonde aumentou o pecado? A graça de Deus aumentou mais ainda, porque sendo alguém pecador, distante de Deus, afastado de Deus, vivendo sob o domínio do pecado, de repente essa pessoa, ela decide entregar a sua vida a Cristo, ela aceita a palavra de Cristo, e aí Deus perdoa o pecado daquela pessoa, envolve ela com a graça, e os anjos ficam pensando e falam: esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Jesus diz: há uma festa no céu, porque os anjos não podem convencê-lo, mas Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e de ser reconciliados com Deus. Tem uma palavra de Calvino, uma declaração dele, que ele fala assim, que a igreja, composta tanto por judeus quanto por gentios, ela é um espelho. Olha o que ele está dizendo aqui: a igreja é um espelho no qual os anjos contemplam a incrível sabedoria de Deus, exposta em uma forma anteriormente desconhecida para eles. Porque quando uma terça parte do céu se rebeliou, não houve graça. Quando uma terça parte do céu se rebeliou, eles foram sentenciados e expulsos. Mas quando o homem pecou, Deus planejou.
e estabeleceu um plano para que a humanidade, mesmo caída, pudesse se reconciliar com Deus. Então Calvino fala assim, que os anjos, eles contemplam a incrível sabedoria de Deus, exposta em uma forma anteriormente desconhecida para eles. Eles veem uma obra que é nova para eles, e a razão pela qual ela estava escondida em Deus. Esta é a razão do segredo, do mistério que Deus guardou, e que foi revelado através da igreja. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 18, ele fala assim, Ele, Jesus Cristo, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível, do Deus que se manifestou entre os homens. E ele fala, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é Ele que dá vida ao corpo. Eu penso que quando Paulo estava escrevendo esta carta aos Efésios, muitos irmãos tinham dúvidas, não estavam entendendo o que é a igreja. E talvez por isso Paulo, ele se preocupa tanto, não só em orar por aqueles irmãos, mas em esclarecer, trazer esta revelação para os irmãos, para que eles pudessem compreender o significado do que é a igreja. Vejam bem, quando Deus exaltou Cristo acima de todas as coisas, Deus exalta não somente a Cristo, mas Ele exalta a sua igreja. Porque se lá em Colossenses Paulo diz que Ele é a cabeça e a igreja é o corpo, na exaltação de Cristo, a igreja também é exaltada aos olhos de Deus. Mas eu não estou falando aqui de templo, gente. Não estou falando de denominações, mas eu estou falando da igreja invisível. Da igreja que está sendo preparada por Deus ao longo do tempo, dos séculos. A igreja que continua crescendo. A igreja que continua agregando almas, a igreja que um dia estará para sempre com o Senhor. Eu quero perguntar aqui nesta noite, quem se considera membro desta igreja invisível, aí dá um glória a Deus, louve ao Senhor. Esta igreja não são os templos, e não são as denominações, é a igreja invisível. Por isso que Paulo, ele deixa bem claro aqui que, além de todas as coisas que foram criadas para o louvor e glória de Deus, a igreja também ela foi criada por Deus, com a finalidade de glorificar a Deus e não aos homens. Vou repetir mais uma vez. A igreja, ela foi constituída, criada por Deus, para glorificar a Deus e não aos homens. Infelizmente, queridos, em muitos lugares o foco tem se mudado nas igrejas. E as pessoas têm glorificado muito mais homens e coisas do que glorificado a Deus, que é o propósito da igreja. Eu diria que o cristianismo do nosso século, ele tem sido um cristianismo que está muito mais focado em resolver problemas das pessoas, em atender necessidades materiais das pessoas, do que dar glória a Deus. A igreja contemporânea, ela tem muitas vezes se preocupado mais em dar às pessoas do que cumprir a sua verdadeira missão, que é glorificar a Deus. E aí é com base nisso que a gente consegue identificar e enxergar a igreja de Cristo. Quantas vezes a gente se preocupa tanto e nós estamos tão focados, muito mais naquilo que é terreno, do que naquilo que é espiritual. Qual foi a última vez que você ouviu um testemunho de um crente dizendo: irmãos, eu quero dar um testemunho, esta semana eu estava orando, o Espírito Santo me visitou e Deus me deu um dom maravilhoso? Qual foi a última vez que você ouviu um testemunho desse? Ah, irmãos, eu quero dar um testemunho. Essa semana eu estava indo para o trabalho e de repente o Espírito Santo tocou e eu me encontrei com uma pessoa e comecei a falar do amor de Deus para aquela pessoa, e aquela pessoa aceitou o Evangelho.
nós não ouvimos esses tipos de testemunhos. Porque talvez, igreja, a gente está tão preocupado em querer oferecer um evangelho que traz soluções para as pessoas, para os seus problemas, que atenda às suas necessidades, que estamos esquecendo do propósito principal da igreja, que é glorificar a Deus. Nós existimos como igreja para dar testemunho da graça de Deus. Nós existimos como igreja para revelar a multiforme sabedoria de Deus às pessoas. Nós existimos como igreja para revelar o amor de Deus pela humanidade. Nós existimos como igreja para manifestar o poder de Deus entre os homens. E muitas vezes isso não acontece, porque uma igreja focada em pessoas, em glorificar pessoas, ela tem dificuldades para expor, por exemplo, a palavra de Deus na sua essência. Porque uma igreja focada em pessoas, ela está muito mais preocupada com a receita e com o crescimento numérico do que com a glorificação e a exaltação a Deus. A igreja que senta em pessoas e não em Deus, ela escolhe as suas canções de adoração, ela promove as suas reuniões de ensinos e as suas pregações com base na preferência das pessoas. O que nós podemos cantar que o povo vai gostar? O que nós podemos falar que vai deixar o pessoal feliz? E muitas vezes omitimos a verdade e a palavra de Deus, porque nós estamos preocupados demais em agradar as pessoas. A igreja centrada em pessoas e não em Deus, ela não se preocupa com a disciplina bíblica, ela não tem nenhuma preocupação com o testemunho cristão. E ela dá muito pouca ênfase à oração e ao estudo da palavra de Deus. Porque são duas coisas que vai levar o crente à luz do conhecimento, da revelação de Deus. A oração e o ensino vai trazer sobre o crente o conhecimento. E para que as pessoas não conheçam, então não se dá ênfase, não ensina, não incentiva as pessoas a orar e ler as Escrituras. Agora, a igreja que é centrada em Deus, ela manifesta o amor verdadeiro, o amor de Deus. Não só pelos seus membros, mas por todas as pessoas. Ela é uma igreja biblicamente disciplinada. Ela é uma igreja que se preocupa em ser a luz para o mundo. É uma igreja que se preocupa em ser o sal para a terra. Se preocupa em ser um modelo de vida a ser seguido. Esta é a igreja centrada em Deus, que tudo o que ela faz tem como objetivo principal glorificar a Deus. Segunda lição importante que nós aprendemos nesses 2 versículos é que a obra de Deus, ela se realiza através de cada crente em Cristo. Deus poderia criar em sua corte celestial talvez uma outra forma de vida e falar assim: vou usar uma outra forma de vida para me revelar ao mundo. Mas Deus escolheu você, Deus nos escolheu, e é através de nós que a obra de Deus se realiza. Paulo fala assim: por meio do seu poder que age em nós. Ou seja, a glória que vem sobre a igreja, que a igreja revela, que a igreja manifesta, isso acontece através de cada crente. E é interessante, queridos, que no capítulo 1, versículo 11 a 14 de Efésios, Paulo deixa bem claro que esta é uma obra conjunta, que envolve a Trindade e envolve a igreja. Paulo ele deixa bem claro que Deus é o grande arquiteto, aquele que originou o plano de redenção para a humanidade. E Deus conclui esse plano através de Jesus Cristo, dando-nos a oportunidade de se reconciliar com Ele. E depois Ele manda o Espírito Santo
para nos garantir, o Espírito Santo é o selo de que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então esse é o grande segredo que Paulo queria revelar à igreja em Éfeso. A igreja, Paulo queria mostrar para aqueles irmãos que ser igreja significa ter Cristo vivo através de você, ter Cristo vivo através de nós. Isto é ser igreja. Ele fala assim no versículo 3 e 6 do capítulo 3. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu conhecesse. O segredo é este. Qual que é o segredo? Aí Paulo começa a explicar. Por meio do evangelho, os gentios, ou seja, os não-judeus, participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Ou seja, se existe alguma limitação na igreja no que diz respeito ao poder de Deus, se existe alguma limitação na vida de alguém que se diz cristão, esta limitação ocorre quando a pessoa não se sujeita a Deus. O crente foi chamado para viver uma vida em plenitude. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Mas o que significa esta abundância? O que significa esta plenitude? É você ter Cristo vivo agindo através de você. E quando Cristo está vivo na mente, no coração da igreja, a igreja ela se submete à vontade de Deus. E aí nada pode impedir o agir de Deus na vida da igreja. Paulo é um exemplo de alguém que experimentou esse poder para a glória de Deus. Paulo é um exemplo de alguém que viveu esta experiência. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 15, olha o que Paulo diz. Quando eu fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, aí presta atenção nas palavras de Paulo. Ele diz assim, não usei muitas palavras nem grande sabedoria. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, quando eu fui falar com vocês, eu não falei nada de mim mesmo. Não tive em nenhum momento, eu tive o interesse de falar de mim mesmo, porque Paulo era eloquente, mas ele fala, eu não usei muitas palavras em grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Eu te pergunto nesta noite, Cristo está vivo na tua vida? Olha que Paulo diz, esqueci tudo, o que importa, ele diz aqui, que quando eu fui ter com vocês, ou seja, quando eu fui falar do Evangelho para vocês, eu deixei de lado todas as outras coisas e foquei apenas em Cristo, principalmente na sua morte de cruz. Aí ele continua e fala assim, olha, o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem de sabedoria humana. O que é isso, irmãos? É poder de Deus. E como é que esse poder se manifesta? Paulo diz aqui, com provas firmes do poder do Espírito de Deus. É por isso que muitas vezes há pessoas que têm um conhecimento secular fabuloso, pessoas catedráticas com doutorado, PhD, mestrado e blá blá blá, mas quando vão falar do amor de Cristo, não conseguem transmitir vida, e aí você pega, às vezes alguém que não tem a mesma formação, mas ele tem Cristo pleno na sua vida, e quando ele começa a falar do amor de Deus, uma graça sem igual flui da sua vida, de suas palavras, e as pessoas querem ouvi-lo, porque sabem que dali está emanando uma fonte de vida, de esperança, de cura e de paz. Então Paulo diz assim, a minha mensagem não foram dadas com a linguagem de sabedoria humana, e ele fala, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando alguém te pergunta por que você é igreja, qual é a tua resposta? Quando alguém te pergunta por que você vai na igreja,
Qual é a tua resposta? Quando alguém te pergunta por que você é crente, qual é a tua resposta? Você tem usado de sabedoria humana para tentar justificar quem você é? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu esqueci de tudo, eu só foquei em Cristo e na sua mensagem na cruz. Esta é a mensagem do porquê eu sou. Porque Jesus Cristo veio, Jesus Cristo viveu entre nós, Jesus Cristo morreu, ressuscitou e um dia vai voltar. Pronto. Este é o evangelho que eu creio. Tudo que Paulo fazia, irmãos, ele fazia movido pelo poder de Deus. Porque Paulo, ele via esta manifestação da glória de Deus na sua vida. Quero alguns exemplos. Paulo se alegrava nos sofrimentos. Quem se alegra em sofrer? Todo mundo, quando está sofrendo, né, a gente quer sair fora logo. Paulo, quando ele estava no sofrimento, ele via ali uma oportunidade da graça de Deus, do poder de Deus se manifestar. Paulo, ele se alegrou, ou se alegrava nas prisões. Quando Paulo estava lá na prisão, vocês conhecem a história? De noite, todo mundo lá preso, acorrentado, preocupado com a sentença que poderia vir no dia seguinte. E aí Paulo olha para Silas. Raquel cantou outro dia esse hino aqui, né? E aí o que a gente faz? Vamos cantar. Paulo se alegrava na prisão. Paulo se alegrava nas fraquezas. Ele fala assim, uau, que bom, quando eu me sinto fraco, aí eu estou forte, porque o poder de Deus está agindo em mim. Paulo se alegra na doença, em toda a aflição que ele sofria por causa do evangelho. Tudo que ele sofria por ser um cristão, um discípulo de Jesus, um apóstolo, um chamado por Deus. Em tudo Paulo via a glória de Deus. Queridos, nós também podemos experimentar esta glória de Deus. Mas para isso a gente precisa deixar que o Espírito de Deus venha controlar as nossas vidas, para que nós possamos enxergar Deus agindo em nossas vidas, mesmo nas lutas e nas aflições. Tem um hino cantado por um cantor cristão, bem conhecido de muitos, chama Matos Nascimento, que ele cantava um hino que diz assim, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Tem muito crente que quer vitória, eu quero ser abençoado. Aí, para a gente ilustrar, o crente fala assim, Senhor, eu quero ser abençoado. Aí o Senhor dá para ele uma enxada, um pedaço de terra e alguma semente e fala, planta, cultiva, rega, deixa crescer que você vai ser abençoado. Às vezes a gente quer ser abençoado, mas a gente não quer enfrentar, passar por todo esse processo que vai nos levar ao crescimento, ao conhecimento de Deus e à glorificação de Deus nas nossas vidas. Qualquer crente pode experimentar a glória de Deus. Esta foi a promessa de Jesus lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele fala assim, mas receberão, quem receberá aqui? Que receberão poder. Quem vai receber esse poder? Os crentes, os discípulos. Vocês vão receber o poder quando o Espírito Santo vir sobre vocês. E é importante lembrar que o Espírito Santo não é uma convulsão. Não é alguém cair e ficar rolando no chão e dizer, estou cheio do Espírito Santo. Não é desmaio. O Espírito Santo não é êxtase emocional. O Espírito Santo não é dizer, estou sentindo um calor tremendo aqui. Não, o Espírito Santo é uma ação totalmente espiritual, que se manifesta no crente com um único propósito, glorificar a Deus, tornar o crente uma testemunha fiel, um anunciador do Evangelho de Cristo. Jesus disse, eu estou dando poder para vocês, mas não estou dando poder para vocês desmaiarem, não estou dando poder para vocês se convulsionar,
Não estou dando poder para vocês ficar tremendo. Eu estou dando poder para que vocês sejam as minhas testemunhas, ou seja, para que a minha glória, o meu poder se manifeste através de vocês. Então é pelo poder do Espírito Santo que o crente vai derrubar os argumentos, as influências maléficas que vêm sobre a sua mente. Esse é um campo de ação onde o inimigo trabalha para tentar roubar, tirar a sua fé. É na mente. Mas quando o crente está cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, ele submete todo o pensamento que vier à sua mente ao governo de Cristo. Ele declara em sua mente: aqui quem reina é o Senhor Jesus. Essa luta espiritual que Paulo enfrentou muitas vezes no seu ministério, nos traz uma lição sobre o modelo de saúde mental do crente. Quando Paulo estava sendo perseguido, quando Paulo estava sendo injuriado, quando Paulo estava padecendo fome, ele fala assim: gente, eu sei o que é padecer, eu sei o que é ter necessidade, também sei o que é ter muito. Mas qual que é a declaração de Paulo diante de todas essas coisas? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a mente de Paulo, ela estava curada, sarada pela presença do Espírito de Deus. E por causa disso, Paulo, ele não é motivado pelas influências, pelas emoções, pelos sentimentos naturais do homem que vive sob o domínio do pecado, mas a sua mente é regida pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Por isso, queridos, o crente precisa entender que a sua mente também precisa ser dominada pelo Espírito Santo. Não adianta sermos cristãos emotivos se não formos cristãos racionais. Não adianta sermos cristãos sensitivos se nós não tivermos o conhecimento do que é ser igreja, do que é a multiforme graça de Deus, do que é o Evangelho. O crente, ele precisa entender essas coisas. E entender que qualquer argumento do mundo se desfaz diante da multiforme sabedoria de Deus, da graça de Deus. Porque tudo que o homem te falar, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Tudo que o homem te falar que provém do homem, não se compara com aquilo que provém de Deus. Porque a fonte do homem é ele, a criatura. Mas a fonte do Espírito é do Criador, é de quem conhece todas as coisas. Por isso que a gente tem que orar e pedir a Deus sabedoria. Tiago fala: se você não tem, peça a quem? Peça ao seu irmão sabedoria. É assim? Eu estou precisando de sabedoria aqui, estou com um problema no meu casamento, preciso resolver, já sei, eu vou pedir sabedoria para o outro irmão. É assim? Peça sabedoria a Deus, porque a sabedoria do homem se limita ao homem, mas a sabedoria que vem de Deus, esta é diferente, esta é sobrenatural, esta é tremenda, e é esta que nós devemos buscar. Terceira lição: a obra de Deus na igreja tem um propósito eterno. No versículo 21, Paulo diz assim: glória a Deus por meio da igreja e por meio de Jesus Cristo, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. O que Paulo está deixando bem claro aí? Que através da redenção voluntária de Jesus Cristo, que se ofereceu como Cordeiro de Deus, para que nós pudéssemos ser remidos, ou seja, então por meio de Cristo, Deus pode realizar em abundância todas as coisas que nós pensamos e imaginamos. Mas todas as coisas que nós pensamos e imaginamos com a mente de Cristo. Vejam que Paulo deixa bem claro aqui que Deus merece glória não apenas agora, mas eternamente, quando ele diz assim, olha, por todos os tempos e para todos sempre, amém. Esse amém aqui está confirmando que a glorificação a Deus por parte da igreja não é uma coisa para o culto de hoje apenas. Não é algo que a igreja deve fazer apenas pelos próximos 10 anos, mas é para todos sempre. A igreja foi constituída
por Deus para formar um grande coro celestial que irá glorificar a Deus eternamente. Queridos, quando a gente olha para esta revelação da palavra de Deus, eu diria para vocês que humanamente é impossível a gente compreender toda essa dimensão da glória de Deus. Ela é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Como que a gente pode entender a glória de Deus? A Bíblia tem alguns exemplos lá no Antigo Testamento, quando a glória de Deus se manifestou algumas vezes no meio do povo. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 40, 34, 35, diz assim que a nuvem cobriu a tenda, ela ficou cheia da glória de Deus, Moisés não pôde entrar nela. Ou seja, lá no tabernáculo, quando a glória de Deus envolveu toda aquela construção, o negócio foi tão tremendo, tão poderoso, que Moisés não conseguiu nem entrar, teve que contemplar a glória de Deus à distância. Tem um outro exemplo lá em 1 Reis 8, 10 a 11, que fala da glória do templo de Salomão, que diz assim que a nuvem encheu o templo do Senhor. Com a glória do Senhor, eles não puderam voltar para dentro para realizar os atos de culto. Quando o templo foi consagrado ao Senhor, veio uma glória tão grande sobre aquele lugar, que o povo não conseguiu, os sacerdotes não conseguiam entrar dentro do templo. Você consegue imaginar isso? A glória de Deus descendo de uma maneira assim tão extraordinária, que a gente não consegue tocar esta glória. A glória na visão do salmista, Salmo 29, 9, ele fala assim, que a voz do Senhor sacode os carvalhos, arranca as folhas das árvores. Ou seja, a palavra, a voz de Deus, ela é tão poderosa, que a própria natureza não resiste. E aí ele diz, e no templo do Senhor todos gritam glória a Deus. Porque no templo do Senhor, quando a igreja vê a manifestação da glória de Deus, hoje em dia, quando há uma manifestação, entre parênteses que diz ser manifestação espiritual, os crentes estão muito mais preocupados em gravar para poder colocar no TikTok do que em glorificar a Deus. É assim ou não é? O irmão está lá pregando, está chorando, estou cheio da glória de Deus, irmão, um selfie, por favor, irmão, oh Senhor. A glória está indo para onde? Nos dias de Ezequiel, ele diz assim, que ele viu que a glória do Senhor que estava vindo sobre Israel. No capítulo 43, versículo 1 ao 5, ele fala assim, a voz de Deus parecia o rugido do mar, a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele fala que a glória de Deus passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou ao pátio de dentro. E vi que o templo estava cheio da glória de Deus. Você consegue imaginar a glória de Deus presente no templo? Você consegue imaginar a grandeza do que é a glória de Deus? Esses homens tiveram privilégio, foram poucos homens que tiveram esse privilégio de poder ver algo assim tão real, tão presente, a manifestação da glória de Deus. Por isso que lá em Efésios 1, 18 e 20, Paulo, ele ora e ele diz assim para os irmãos, eu peço que Deus abra a mente de vocês, para que vocês vejam a luz dele, para que vocês vejam a glória de Deus. Ele diz no versículo 19, como é grande o poder que age em nós os que cremos. É esse poder, é uma força tão poderosa, a mesma força que Deus usou quando ressuscitou Cristo. Se você nunca leu na sua Bíblia, leia na sua Bíblia sobre a ressurreição de Jesus. Quando até o véu do templo se rasgou de alto a baixo na sua morte, e na sua ressurreição, Jesus aparece totalmente transfigurado na sua ascensão ao céu. Mais de 500 pessoas veem quando Cristo sobe ao céu. Que algo tremendo, e Paulo diz assim, aquele mesmo poder
que ressuscitou Cristo depois que foi tirado da cruz e foi colocado no sepulcro, esse mesmo poder, ele age dentro da igreja, na vida da igreja. Este é o grande poder que está à nossa disposição. Mas a pergunta que fica nesta noite é: o que nós estamos fazendo, igreja, para entender e receber a glória de Deus? Eu penso que estamos muitas vezes vivendo mais na superfície, que ainda não descobrimos todo o segredo, ainda não descobrimos, não mergulhamos no mais profundo para saber realmente o que é a glória de Deus. Às vezes a gente se alegra no culto, quando convidamos alguém para pregar e a pessoa dá um pulinho no culto, a gente, glória a Deus. Nós precisamos entender melhor o que é a glória de Deus. É aquela glória que veio sobre os nossos irmãos que estavam orando, foram tomados pelo Espírito Santo. Leia a história das manifestações de avivamento ocorridas na história. Como que ela se dava, como que o poder de Deus se manifestava na vida da igreja. A gente fica impactado com coisas tão pequenas. E por causa disso, nos acostumamos a viver na superfície, não queremos mergulhar, não queremos ir mais a fundo. Não queremos conhecer esta glória de Deus em sua plenitude. Paulo está dizendo aqui, a glória de Deus, ela se revela através da igreja. O que ele está dizendo é que esta glória, ela pode se revelar através de você, através de mim, de qualquer um de nós. Não é a tua função ministerial, não é o cargo que você ocupa na igreja, que vai trazer glória sobre você, mas é o conhecimento do amor de Deus em Cristo. É você conhecer a multiforme graça de Deus, a sabedoria de Deus. É você se mergulhar para poder desfrutar desta glória de Deus. Eu quero perguntar para vocês nesta noite: vocês estão dispostos a viver a sua vida para a glória de Deus? Tudo o que você fizer para a glória de Deus. Você vai chegar amanhã no trabalho, você vai trabalhar o dia inteiro sem reclamar, para a glória de Deus. Você vai amanhã ter um dia difícil, para a glória de Deus. Porque depois de amanhã o dia vai ser ótimo, para a glória de Deus. Você vai acordar com dor de cabeça, mas antes que você fique irritada ou irritado, para a glória de Deus, você vai ser curado. Tudo isso é transitório, nós estamos prontos para viver a nossa vida para a glória de Deus. Aprender a dar glória a Deus em todas as coisas. Que a gente tenha um coração que tem o mesmo desejo que o salmista teve de adorar a Deus, lá no Salmo 27, versículo 8 e 9. Ele diz assim, o Senhor disse, Deus está dizendo, venha me adorar. Venha me adorar. E o salmista diz, eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus, não te escondas de mim. Que bela resposta para Deus. Quando a gente sai da nossa casa e vem para o culto, que a gente venha para o culto com esse sentimento. Ah, Senhor, hoje é dia que o grupo das mulheres canta, eu tenho que ir, eu vou para cantar. Não. Que você venha para adorar a Deus. E que você possa ser como o salmista e dizer assim, Senhor, não te escondas de mim. Olha que coisa linda. Senhor, eu quero que o Senhor mostre a tua glória para mim. Eu vou estar sentado aí no banco, vou estar adorando, vou estar glorificando ao Senhor, mas não te esconda de mim. Ele diz, Senhor, não fique irado e não me rejeite. O salmista sabia que a sua relação com Deus não estava sendo nada fácil. Ele sabia que os seus pecados eram muitos. Mas ele diz assim, Senhor, eu ouvi o Senhor dizendo, venha me adorar.
E eu estou dizendo, eu vou te adorar, Senhor, então não te escondas de mim. O Senhor quer se revelar a cada um de nós. Quando nos reunimos para dar o culto ao Senhor. Eu não sei se você já aconteceu isso com você, de você ir até a casa de alguém para dar um presente a alguém, e você ir todo feliz, toda feliz, dizendo assim, eu vou chegar lá, eu vou dar um presente para a pessoa, né? E ela vai ficar feliz. Aí quando você chega na casa da pessoa, para dar o presente, a pessoa não te recebe, manda outro receber o presente. É ruim ou não é? O salmista está dizendo aqui, Senhor, eu vou até o teu templo, eu vou dar o meu presente, eu vou adorar o Senhor. Mas não te escondas de mim, que o Senhor venha receber. Esse deve ser o nosso sentimento. Deus está presente aqui. Deus está entre nós. Então que nós possamos adorar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Que nós possamos, como o salmista, dizer, Senhor, eu irei te adorar. Como é que a glória de Deus se manifesta? Alguns Deus se manifesta por visões. Outros Deus traz apenas uma palavra que impacta a vida da pessoa. Eu não sei como a glória de Deus está se manifestando sobre a sua vida. Mas se o teu coração é um coração de adorador, se você verdadeiramente se sente parte desta igreja, que é a igreja de Cristo, então que você possa desfrutar desse poder, o mesmo poder, a mesma força que ressuscitou Jesus Cristo, ela está agindo em você, e esta glória que Deus quer que o mundo veja em você. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado qual é o nosso propósito. Porque o Senhor tem nos ensinado a razão de sermos a tua igreja, de sermos o teu povo. Senhor, muito obrigado por repartir conosco a tua glória. Muito obrigado, Senhor, por permitir que esse poder espiritual venha agir, possa agir em nossa vida, em todo o nosso ser, na nossa mente, em nossa visão, em nossas palavras, em nossas atitudes. Senhor, eu oro neste momento para que esse poder possa se manifestar todos os dias na vida da tua igreja. Que aonde ou por onde nós caminharmos, num ambiente de trabalho, num ambiente familiar, num ambiente de estudo, num ambiente de lazer, na tua casa, Senhor, em qualquer lugar onde nós estivermos, que a nossa vida seja uma representação da glória do Senhor, e que o teu amor, Senhor, também possa fluir através das nossas vidas, para que o mundo veja o Senhor em nós, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, podem assentar, a glória é para Deus.